Olá, meus queridos alunos do terceiro ano. O Enem está chegando e o nosso ano letivo está quase acabando. Então é momento de cada um de vocês dedicar ainda mais nos estudos e se prepararem bastante para as provas do Enem. Espero que todos vocês tenham muito sucesso. Então, vamos resolver mais algumas questões relacionadas às provas anteriores, dos Enems de 2018, 2019 e Enems anteriores. Então, essa questão aqui é uma questão que está no Enem de 2019. A ingestão de sódio no Brasil, que já é normalmente alta, tende a atingir os mais elevados índices no inverno, quando cresce o consumo de alimentos calóricos e condimentados. Mas o sal não é um vilão, ele pode ser consumido diariamente, salvo algumas restrições. Para uma pessoa saudável, o consumo máximo de sal de cozinha, cloreto de sódio, não deve ultrapassar 6 gramas diárias ou 2,4 gramas de sódio. Considerando que o sal de cozinha é composto por 40% de sódio e 60% de cloro. Então, esse texto aqui é um texto informativo. De acordo com essas informações, nós vamos matematicamente resolver a pergunta final aqui. Considera que uma pessoa saudável, no decorrer de 30 dias, consuma 450 gramas de sal de cozinha. O seu consumo médio diário excede ao consumo máximo recomendado diariamente em... Então, o que significa exceder? Significa passar. Então, nós sabemos que o consumo normal é até 6 gramas diárias. Se a pessoa consome em 30 dias 450 gramas, nós vamos descobrir então em cada dia, a média que vai ser de sal do consumo dessa pessoa. Então, para isso, nós vamos utilizar a razão de 450, que é a quantidade de sal mensal, dividido por 30, aí nós vamos encontrar a quantidade diária. Ou seja, dividindo 450 por 30, terá 15 gramas por dia. Então, só de olhar aqui, a gente já vê que a pessoa está consumindo a mais, já está excedendo o que é recomendado. Então, nós vamos fazer uma porcentagem aqui para a gente saber qual é o percentual, um cálculo de porcentagem para saber qual é o percentual de sal que está excedendo nesse consumo aqui. Nós sabemos que o normal, o todo que a pessoa poderia ingerir é de 6. Então, esse todo representa 100%. Se ela está consumindo 15 gramas por dia, qual vai ser o percentual? Então, não sabemos, é x. Então, fazendo aqui a multiplicação de 6 vezes x e 15 vezes 100, nós temos que 6x igual a 1.500. Ou seja, 1.500 dividido para 6, que é igual a 250. Então, 250 aqui é o consumo de sal dessa pessoa, da porcentagem que nós temos aqui dos 15, mas só porque dentro desse valor aqui está o que é recomendado. Então, a gente vai descobrir somente aquele que está passando, que excede. Ou seja, o 6 correspondia a 100%, 15 corresponde a 250%. Então, nós vamos ter que tirar 250 menos 100, que vai ser igual a 150, porque o exercício está pedindo somente o excedente, não está pedindo o que equivale ao que ela consome. Ou seja, a alternativa certa, letra A. Questão número 2, Enem de 2019. Os estudantes de uma turma escolar foram divididos em dois grupos. Um grupo jogaria basquete, enquanto o outro jogaria futebol. Sabe-se que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos da classe e tem uma pessoa a mais do que o grupo de futebol. A tabela seguinte apresenta informações sobre as alturas dos estudantes da turma. Então, a tabela faltou aqui as linhas, que divide as linhas e a coluna, mas ela está representando a média, mediana e a moda. Os estudantes P, J, F e M medem, respectivamente, 1,65 metros, 1,66 metros, 1,67 metros e 1,68. E as suas alturas não são iguais a de nenhum outro colega da sala. Segundo essas informações,
argumenta-se que os alunos P, J, F e M jogaram respectivamente. Então, as alternativas aqui é para a gente saber a sequência correta, se o jogador era de basquete ou de futebol. Então, nós vamos, primeiramente, interpretar que quando a gente está calculando uma mediana na quantidade de número ímpar, a gente sempre escolhe o número que está no centro do rol, daquele grupo que a gente separou. A gente não tem o número de alunos exatos, mas se a gente colocar observar nas informações aqui e representar, supondo que nessa reta numérica aqui eu representei aqui, olha, como a informação do problema diz que os jogadores de basquete são os mais altos, então eles estão aqui à frente, na sequência, né, da sequência numérica. E os jogadores de futebol são os mais baixos, então vamos considerar que o primeiro jogador é o mais baixinho, de 1,65 m, que o segundo jogador é o de 1,66 m. Então, nós sabemos que tem mais jogadores, nós sabemos que o número de jogadores excede em 1. Então, como eu indiquei 3 aqui, eu estou indicando 4. E a mediana é aquele que está no centro. Observe que na tabela a mediana é 1,67. E que quem mede 1,67 aqui dos estudantes é o F. Então, nós já temos a primeira informação de que o F mede 1,67. Olhando aqui o que vem antes, que é os jogadores de futebol na sequência numérica, antes de 1,67 eu vou ter 1,66 do J, 1,65 do P. E à frente dele eu vou ter o M com 1,68. Então, a sequência correta, já que nós sabemos que os mais baixos são de futebol e que os mais altos são de basquete, será futebol, né, o P, futebol J, basquete o F e basquete o M, ou seja, a resposta certa, alternativa C. Questão 3, do Enem de 2019. Em uma fábrica de refrigerantes, é necessário que se faça periodicamente o controle no processo de engarrafamento para evitar que sejam envasadas garrafas fora da especificação do volume escrito no rótulo. Diariamente, durante 60 dias, foram anotadas as quantidades de garrafas fora dessas especificações. O resultado está apresentado no quadro. Então, no período de 52 dias, conforme mostra essa tabela, no período de 52 dias, não teve nenhuma garrafa fora da especificação. No período de 5 dias, teve uma garrafa. No período de 2 dias, 2 garrafas. E em um dia, 3 garrafas. Então, nós vamos calcular a média dessas anotações da quantidade de garrafas fora da especificação e relação ao tempo que foi analisado, que foram 60 dias. Ou seja, 5, em 5 dias uma garrafa, 5 vezes 1, 5. 2 vezes 2, 4. E 3 vezes 1, 3. Então, calculando a média aqui da quantidade de dias e da quantidade de garrafas, nós temos 5 mais 4 mais 3 dividido por 60, que vai ser igual a 12 sobre 60. Eu posso simplificar, colocar a fração 1/5, ou já poderia dividir, que vai dar um número decimal 0,2. Portanto, aqui a alternativa correta é a letra B. Questão 4. Enem de 2019. O preparador físico de um time de basquete dispõe de um plantel de 20 jogadores com média de altura igual a 1,80 metros. No último treino, antes da estreia em um campeonato, um dos jogadores desfalcou o time em razão de uma séria contusão, forçando o técnico a contratar outro jogador para recompor o grupo. Se o novo jogador é 0,20 metros mais baixo que o anterior, qual é a média de altura em metros do novo grupo? Então, antes, os 20 jogadores tinham uma média de 1,80. Entrando um jogador mais baixo, essa média vai mudar. Então, nós vamos calcular também aqui uma média aritmética simples. Ou seja, a soma dos 20 jogadores dividido por 20 vai ser o resultado da média que o problema já vinha informando, que é 1,80 metros. Essa era a média anterior.
Esse valor, então, dá um total de, fazendo a proporção aqui, nós temos soma de 20 igual a 1,80 vezes 20, que vai dar 36. Então, nós temos agora que calcular como vai ficar essa média atual com a entrada desse jogador aqui. Ou seja, se a gente pegar, a gente sabe que a média atual vai ser a soma dos 20 menos 0,2, porque o jogador que entrou é 0,2 ou 0,20, mais baixo do que os outros, da média dos outros. Então, diminuindo a média anterior com esse 0,2 e dividido por 20, vai dar um total de, nós descobrimos que a média anterior era 36, eu vou substituir então esse 20 aqui por 36 e diminuir, que vai dar um total de 35,8 dividido para 20. Dividindo 35,8 por 20, que dá 1,79. Então, com a entrada desse jogador mais baixo, a média que era de 1,80 caiu para 1,79. Alternativa C. Questão 5. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros no ano de 2000 era de R$ 1.250. Já o censo 2010 mostrou que, em 2010, esse valor teve um aumento de 7,2% em relação a 2000. Esse aumento, o Instituto projeta que, em 2020, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros poderá ser de 10% maior do que foi em 2010. Supondo que as projeções do IBGE se realizem, o rendimento médio mensal dos brasileiros em 2020 será de... Então, nós temos aqui uma questão que envolve porcentagem, ou seja, aumentos consecutivos de porcentagem. A gente tinha um valor e esse valor foi aumentando consecutivamente. Então, vamos descobrir qual vai ser esse valor aí, que será a média em 2020. Nós sabemos que 2000 era o valor de 1.250. Então, nós vamos calcular o percentual que está indicando aqui. Essa porcentagem ela pode ser feita com a regrinha de 3, poderia ser feita com a calculadora, só porque quando vocês estiverem lá no Enem não vão usar a calculadora. Ou seja, a maneira mais simples de resolver, ou poderia ser também com uma fração, transformando em fração, mas a maneira mais simples de resolver é você transformar isso daqui no número decimal. Então, como ele já tem uma vírgula aqui na porcentagem, a gente dividindo por 100, vai ficar 0,072. Não esqueçam que quando eu tenho aqui antes de uma dezena, sempre tem um zero após a vírgula. Se não colocasse esse zero aqui, estaria representando 72% e não 7,2%. Então, aqui multiplicando 1.250 vezes 0,072, vai dar um total de 90. Então, nesse ano aqui, de 2000 para 2010, nós vamos juntar o valor de 2000, que vai ser um aumento de 1.340. Agora vamos descobrir qual vai ser o próximo aumento para 2020. Ou seja, a gente tinha aqui 2010 era 1.340 e que o aumento pode ser 10% maior. Então, nesse caso, vamos multiplicar por 10. 10% multiplicando 10 por 100 vai dar 0,1. 10% equivale a 0,1. Multiplicando aqui vai ser igual a 134. Então, nós vamos somar o ano de 2010 mais o percentual de 10%, que foi 134. A gente vai descobrir, então, que em 2020 o rendimento médio mensal vai ser de R$ 1.474, ou seja, a alternativa é. Questão 5, Enem de 2018. Dois amigos abriram um restaurante. No primeiro ano, o custo total com as despesas do restaurante chegou a R$ 250 mil. Então, o que eles gastaram a abrir, tudo que eles fizeram para ter esse restaurante, ficou em R$ 250 mil. A receita é aquilo que se recebe. Nesse ano foi de R$ 325 mil, obtendo assim um lucro de R$ 75 mil. Aí aqui já está explicando como que a gente vai obter o lucro.
O lucro, então, vai ser a diferença entre a receita e o custo total. A tabela representa o custo total e a receita nos 5 primeiros anos. Então, a partir dessa tabela, nós já sabemos que o primeiro foi de 75, diminuindo aqui 325 menos 250. Aí a gente vai descobrir como que foi no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto, fazendo a subtração de cada receita pelo custo total. Ou seja, nós teremos aqui 75 no primeiro, 85 no segundo, 60 no terceiro, 85 no quarto e 45 no quinto, que faltou colocar aqui. Mas nós temos aqui já escrito aqui na média, olha, 75 mais 85 mais 60 mais 85 mais 45. Como foram 5 anos analisados, então a média tem que ser dividida por 5. Então, somando tudo isso aí, dividindo por 5, vai dar 350 dividido para 5, que é igual a 70. Ou seja, alternativa certa, letra B. Enem 2018. No final de uma matéria sobre sorte e azar publicada em uma revista, o leitor tem a opção de realizar um teste no qual ele deve responder a 10 perguntas sobre 5 temas, sendo 5 sobre sorte e 5 sobre azar. Para cada pergunta, o leitor marca apenas uma alternativa dentre as 6 opções de respostas, sendo que a alternativa escolhida está associada a uma nota entre os valores de 1 a 9. Um leitor respondeu ao teste obtendo as notas de sorte e de azar para as perguntas e representou-as no quadro 1. Então, aqui está a representação, né? Então, o resultado do teste X, está repetida aqui essa perguntinha, o resultado do teste X é calculado como sendo a diferença entre as médias aritméticas das notas de sorte e de azar nessa ordem. A classificação desse resultado é dada de acordo com o quadro 2. Então, aqui está aqui, ó. Se o resultado de x for menor ou igual a menos 4, é porque a pessoa foi muito azarada. Se estiver no intervalo de menos 4, né, que seja menor que x, menor que menos 1, é azarado. Se for de menos 1 menor ou igual a x ou menor ou igual a 1, porque está dentro da média, e assim por diante. Então, nós vamos fazer o cálculo e analisar o quadro 2 para a gente marcar a opção correta. Então, vamos calcular primeiramente a média da sorte. Os números que representam a média da sorte é o número 1, 3, 9, 7 e 7. Então, como são 5 números, a gente vai somar e dividir por 5. Ou seja, a média da sorte vai ser igual a 5,4. Agora vamos calcular a média do azar. Então, os números que representam o azar, 8, 5, 5, 5 e 9. Então, dividido por 5, que dá um total de 6,4. Para a gente descobrir, então, nós vamos calcular a diferença entre as médias aritméticas de sorte e azar. Então, tem que ser nessa ordem. Então, nessa ordem, eu tenho primeiro 5,4 menos 6,4, que vai ser igual a menos 1. Então, quer dizer que menos 1 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 1. Ou seja, essa opção aqui da terceira linha do quadro 2, que indica que você está na média, ou seja, a alternativa é. Enem de 2018. Os estudantes da disciplina de estatística em um curso universitário realizam 4 avaliações por semestre, com os pesos de 20%, 10%, 30% e 40%, respectivamente. No final do semestre, precisam obter uma média nas 4 avaliações de, no mínimo, 60 pontos para serem aprovados. Um estudante dessa disciplina obteve os seguintes pontos nas 3 primeiras avaliações, 46, 60 e 50, respectivamente. O mínimo de pontos que esse estudante precisa obter na 4ª avaliação para ser aprovado é... Então, nós temos aqui a média das 4 avaliações, o percentual das 4 avaliações, e temos a média de 3, a nota que ele tirou. Então, vamos analisar aqui a média ponderada, ou seja, a primeira avaliação a gente vai usar o percentual 46, que foi
a nota da primeira avaliação e o peso de 20%. Então, ele acertou, né, na forma de porcentagem, aí 9,2. No segunda avaliação, 60, e o percentual para a segunda avaliação, o peso era de 10%. Então, transformando no número decimal, eu tenho 0,1. A terceira avaliação, que vai ser 50 vezes os 30%, que dá 0,3. Então, assim, nós temos as informações das 3 primeiras avaliações. A última avaliação, a gente só sabe que equivale ao peso de 40%. Então, nós não sabemos qual foi a nota que ele tirou, quantos pontos a pessoa tirou. Então, nós vamos colocar x vezes a porcentagem de 40%, que dá 0,4, ou seja, 0,4x. Então, somando essas notas aqui, tem que dar um valor igual ou maior do que 60 pontos. Então, nós temos aqui uma inequação. Ou seja, se eu juntar 9,2 mais 6 mais 15 mais 0,4x, que são essas informações, tem que ser maior ou igual a 60 pontos. Então, vamos descobrir qual vai ser o valor de x, que é correspondente à quarta avaliação. Então, resolvendo essa inequação aqui, nós temos que 0,4x vai ser maior ou igual a 60 menos 30,2, que é a soma desses valores que eu passei para o segundo membro, diminuindo aqui e dividindo por 0,4, que vai passar dividindo, a média vai ser 74,5, que é a alternativa C. Então, pessoal, essas foram algumas das questões, né, que a gente teve para a aula de hoje. Com certeza vocês estão estudando bastante, espero ter ajudado vocês. Então, boa prova para todos vocês, fiquem com Deus.